Os caminhos do Senhor são justos. Os justos neles andam, mas os rebeldes neles tropeçam. Esses são os últimos versículos, ou melhor, o último versículo do livro do profeta Oséias. Hoje vamos finalizar o livro desse profeta, que está entre os profetas menores, não por ser menos importante, mas por ser um livro curto, pequeno. Hoje nós vamos fazer os capítulos de 9 a 14 e conseguirmos encerrar a leitura desse livro. Eu convido você a ficar aqui comigo nesse conteúdo, assistir o vídeo até o final. São muitos ensinamentos que a palavra de Deus nos confere, nos apresenta nesses capítulos do profeta Oséias. Se você ainda não deu o seu like, dê um like aqui, curta, compartilhe, né? Comente para que o conteúdo seja entregue para mais pessoas. E se você também não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, o capítulo 9, a NVI apresenta aqui como ideia central o castigo de Israel. Inicia assim: não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Israel tinha sido um povo escolhido, foi o povo escolhido para ser o povo de Deus, chamado povo de Deus. Recebeu como herança, por meio da aliança que Deus fez com Abraão, a terra de Canaã, a terra prometida, uma terra que manava leite e mel. E eles não foram fiéis à aliança que Deus fez com eles, e assim foram. Aqui a Bíblia chama, os profetas chamam de prostituição. É quando abandona uma aliança e começa a fazer aliança com outros deuses. Eles abandonaram a aliança que eles tinham com Deus, com o Yahvé, com o Deus, o Senhor dos Exércitos, e assim começaram a adorar outros deuses. Que teve início isso em alguns reinados, quando os reis fizeram, principalmente Salomão já iniciou essa prostituição, chamada aqui na Bíblia, a partir de quando ele começou a fazer alianças com nações pagãs por meio de casamentos. E assim sucessivamente, um ou outro rei só que foi fiel à aliança, fiel só o culto a Deus Yahvé. Mas os demais reis todos foram idólatras, ímpios, e assim conseguiram fazer com que a própria nação de Israel também caísse em pecado de idolatria. E é por isso que Deus vem aqui dizer que não precisam se regozijar e dizer que são o meu povo eleito, porque vocês se prostituíram e abandonaram o seu Deus. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. Nós sabemos, quem tem acompanhado esses vídeos ou mesmo as lives que acontecem de segunda a sexta-feira lá no Instagram às 19h30, sabe que muitos profetas foram, principalmente o profeta Isaías, foi Isaías? Isso, que foi preso. Eles sofriam todo tipo de perseguição, eles caíam em descrédito, ninguém dava importância para o que eles falavam. O próprio profeta Oséias, ele foi orientado por Deus a se casar com uma mulher prostituta, para que assim o povo visse o quão grave estava sendo o pecado que eles estavam cometendo, sendo idólatras, se rendendo a outros deuses. E por isso aqui o profeta Oséias, inspirado por Deus, é claro, vai dizer que por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo. Quer dizer, quando nós temos uma grande massa de pessoas pensando, falando, agindo de determinada maneira, quando nós começamos a agir de maneira diferente, ou seja, praticando a palavra do Senhor, praticando as suas leis, sendo obedientes à lei, nós somos tidos como loucos. Muitas vezes eu ouço isso das pessoas. Ah, mas
onde você quer chegar com essa vida que você está tendo? E assim, muitos dos profetas, muitas pessoas hoje que vivem para honrar a Deus, vivem na obediência, são chamados de pessoas estranhas, sofrem todo tipo de zombaria. Não é comum. Assim como aqui, nesse contexto, também não era comum as pessoas, ou pelo menos o profeta, sair pelas ruas falando que Deus levaria castigo sobre aquele povo, já que eles sabiam que eles eram o povo eleito de Deus e com isso eles achavam, eles consideravam, julgavam que Deus jamais iria levá-los para o exílio. Os profetas falavam, mas eles não davam ouvidos, eles não viam o que estava acontecendo. Em total descrédito, o profeta caía por conta dessas exortações, dessas admoestações. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Deus diz aqui que vai parar de amar e que essa liderança deles são rebeldes, que ninguém ouve, ninguém mais dá importância aos projetos, à palavra, à lei do Senhor. E ele vai concluir: serão peregrinos entre as nações. O que é um peregrino? Peregrino é um estrangeiro, peregrino é aquela pessoa que está habitando em uma nação, mas não é nato, não é natural dali. Então Deus vai dizer que vai os expulsar e eles serão obrigados a serem peregrinos em outra nação. Nada pior para um povo que era um povo eleito, que estava habituado a gerir sua própria terra, a fazer as coisas como querem, determinado, claro, pelo rei, todas as medidas ali das tribos, todo o território, porém eles eram pessoas autônomas e tinham a sua própria cultura, festejavam quando queriam, aquelas festas que os antepassados já haviam passado culturalmente para eles, que eram as festas da lua nova, as festas da colheita, as festas das cabanas. Tudo isso eles iriam deixar de praticar, deixar de cultuar a Deus. As poucas pessoas que ainda continuavam ali cultuando a Deus, sendo tementes a Ele, teriam que deixar todo esse costume e se acostumar, aprender a viver em uma outra nação, aprender outra cultura, outra língua e viver como se fossem mesmo escravos, sendo que eram filhos do rei. Continuando, mas agora no capítulo 10, porém com o mesmo assunto, com a mesma temática, diz assim: os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos. Israel começou a erguer altares para deuses pagãos, queimar incenso em altos montes ou debaixo de árvores. Nós vimos no livro do profeta Ezequiel que o próprio templo de Deus, a própria habitação de Deus foi profanada com cultos a outros deuses. Haviam mulheres ali que estavam se utilizando de plantas alucinógenas, outros estavam adorando o Deus Sol. Tudo isso do próprio templo. Deus levou Ezequiel até lá e ele viu tudo com os próprios olhos. Imagina o coração de Deus saber que dentro da sua própria casa o povo estava idolatrando e cultuando outros deuses. Espinhos e ervas daninhas crescerão em seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Quer dizer, quando isso acontecer aqui, Deus está falando também, fazendo uma referência no dia do juízo final. Nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, que não iniciamos ainda, que tem um dos capítulos que vai falar isso, que no dia do juízo o medo, o pavor será tão grande das pessoas que quando virem a segunda vinda de Jesus, quando virem a glória, Jesus vindo glorificado, glorioso, majestoso, poderoso, cercado com seus anjos,
eles dirão isso daqui, dirão aos montes, cubra-nos, e às colinas caiam sobre nós. Isso aqui faz referência ao juízo de Deus, quando ele vai exercer o seu juízo sobre o povo ímpio, sobre o povo que não o ama, que não o segue, que não mais o teme. Semeiam a retidão para si. Não, perdão, gente. Semeiem a retidão para si. Colham o fruto da lealdade, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Quer dizer, aqui já é uma orientação do profeta. Vão e semeiem justiça, né? Semeiem a retidão, porque é também bíblico que aquilo que nós semearmos, aquilo que nós plantarmos, isso nós colheremos. E aqui fica justamente essa ideia. Vocês, por favor, semeiem retidão e colham o fruto da lealdade, pois é hora de buscar o Senhor. Sempre Deus mandava os profetas à frente do seu juízo. Deus, eles começava a ver a impiedade do povo, começava a ver a idolatria, o pecado, porém ele mandava os profetas que eram como cornetas de alerta, avisando, olha, alguma coisa está errada, convertam-se. Deus é misericordioso, inclusive aqui no capítulo 11 e 12, ele vai dizer o quanto ele amou Israel, o quanto ele amou Jacó. Jacó e Israel. Jacó era o nome antes dele se tornar o pai das tribos ali de Judá. E Jacó foi gêmeo de Esaú. Eles estavam sendo gerados ainda e Rebeca sentia muito movimento em seu ventre e ela foi consultar um profeta e ele disse, dentro do seu ventre está se desenvolvendo duas nações, que era então Jacó e Esaú. Porém, Jacó, ele foi mentiroso, mentiu para o seu pai, ele comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e ele enganou tanto o seu pai, que depois ele foi enganado também pelo seu sogro Labão. E assim, um dia ele se encontra com um anjo, ou mesmo uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus, e ele pede a bênção e Deus o abençoa, e a partir daquele momento ele passou a se chamar Israel. Então Jacó e Israel é a mesma pessoa. E aqui ele vem dizer que é para que eles sejam, então, que busquem o Senhor, para que o Senhor possa fazer justiça sobre eles. Esse conclame, essas cornetas, essas trombetas estavam ali soando em Israel para que esse povo se convertesse e se voltasse para o Senhor. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força, nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas sejam devastadas. Uau, olha só! Plantou impiedade, colheram mal e comeram o fruto do engano. Por que disso? Porque eles estavam achando que eles mesmos é que eram... como que fala? Que eles eram os próprios responsáveis pelas vitórias que eles tinham, por toda a prosperidade que a terra de Israel tinha. Eles não estavam mais dizendo, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus fazia por eles, mas pelo contrário, eles estavam enganados em considerar que tudo que estava sendo próspero ali no país, nas terras, nas tribos, era por conta da sua própria força, da sua inteligência, da sua maneira de gerenciar, de liderar. Era isso que eles estavam pensando, mas Deus vem mostrar que não, que eles eram sim dependentes de Deus e tal como o qual eles deveriam viver. Mas, no entanto, eles estavam sendo trazendo a glória só para si. E ele vai dizer aqui que todas as fortalezas seriam devastadas. Por quê? Porque Deus, ele é soberano sobre todas as nações, Deus é soberano sobre todos os governos,
E isso faz com que nós entreguemos o controle da nossa vida, o controle do nosso futuro para Deus. Isso não quer dizer que eu vá ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer, mas eu sei que eu preciso entregar tudo para Deus no início do meu dia, no final do meu dia, agradecer e sempre confiar que é Deus quem está à frente de tudo. No capítulo 11 vai mudar um pouco a temática para o amor de Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Olha só, Deus trouxe do Egito o povo de Israel para servi-lo, para amá-lo, para ser amado por ele. Mas ao passar pelo deserto, Deus descobriu uma nação rebelde, uma nação de dura serviço, como o próprio Deus fala. Uma nação orgulhosa, arrogante, que não se deixava amar-se por Deus mesmo. Eles estavam tão acostumados com a escravidão do Egito que eles queriam voltar para o Egito, eles desejavam a toda a rotina do Egito novamente. Isso tudo feriu grandemente o coração de Deus. Foram muitas as batalhas que eles enfrentaram ali no deserto, com a própria liderança de Moisés também. Então Deus vai dizer que quanto mais ele chamava, mais eles se afastavam de mim. Como posso desistir de você? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Quer dizer, você foi um menino que eu tirei do Egito e agora vocês estão rebeldes contra mim. Eu sim penso em trazer o juízo sobre você, mas ele diz assim: como eu posso fazer isso? Se eu te amei, se eu te chamei de lá, se eu te tirei de lá para tratá-lo como filho. Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Deus, ao mesmo tempo que ele está irado, tem uma passagem que eu não vou saber onde é, mas que diz que Deus é tardio em irar-se, ele demora para irar-se, mas com grande rapidez ele volta a ter compaixão, ele volta a ter misericórdia. Não são essas bem as palavras, mas é isso que quer dizer. E aqui Deus ele estava primeiro falando que ele ia espalhar o povo em todas as nações, que eles seriam peregrinos, mas quando ele se lembra de quando ele tirou o povo do Egito e o quanto ele amou a descendência de Israel, a descendência que ele foi. A primeira aliança foi com Abraão, com Isaac, depois com Israel. Quando ele lembra o quanto ele amou essa e o quanto ele é fiel com essa aliança, o quanto ele amou essa nação, o coração dele já fica enternecido. Ele diz: e desperta-se toda a minha compaixão. Deus ele é misericordioso, ele tem um amor infinito que a nossa capacidade mental humana não é capaz de mensurar. Nós sabemos que Deus ele exerceu a sua compaixão, a sua misericórdia com Davi, que foi infiel, ou com a própria nação de Israel, quando eles pediram um rei. Eles eram governados pelo próprio Yahvé, e eles pediram um rei para ser iguais às outras nações. E aí Deus levantou Saul, que também não foi fiel à aliança. Deus, em toda a história de Israel, Deus sofreu muitas decepções, mas ele nunca desistiu do seu filho Israel, nunca desistiu da sua aliança com ele. E não vai ser de nós que ele vai desistir. Deus não desiste de mim, nem de você. Ele vai até as últimas consequências para nos livrar, para nos salvar, para nos perdoar. No capítulo 12 vai voltar a falar do pecado de Israel. Portanto, volte para o seu Deus, assim clama o profeta. Volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus, porque Deus é rico em misericórdia, rico em compaixão. Então, por mais que há pecado, por mais que há iniquidade, por mais que há impiedade, se nós nos convertermos, se nós desistirmos do nosso pecado, deixarmos a prática do pecado
a não mais praticar nada que nos afaste de Deus, Deus ele sempre vai ser misericordioso para conosco. Ele nunca vai deixar que nós nos percamos por falta de misericórdia. Mas para isso precisa haver conversão de pecados, precisa haver arrependimento, precisa haver confissão de pecados. Não é simplesmente achar que Deus vai fazer tudo sozinho. Deus faz a parte dele tendo misericórdia, nos ouvindo, tendo compaixão de nós e nos perdoando. Mas para isso eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso deixar a prática do mal, deixar a prática da inveja, deixar a prática da idolatria, deixar a prática da preguiça, da procrastinação, da língua, que a Bíblia fala muitas vezes, em muitas passagens, sobre o quanto a língua pode nos matar, pode ferir outras pessoas também. Então, Deus vai fazer a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa. O capítulo 13, a ideia central é a ira do Senhor contra Israel. Ele vai pedir que nós nos arrependamos, voltar para Deus, mas ele diz assim: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Eu não sei se você vai se lembrar de um dos evangelhos que Jesus está de um lado da margem do mar de Tiberíades, e quando ele chega na outra margem, as pessoas haviam, onde foi no milagre da multiplicação dos pães, e ele vai sozinho com os discípulos para a outra margem, e o povo volta ali para procurá-lo no dia seguinte e não encontra mais ninguém, e eles vão atrás de Jesus. E quando eles chegam na outra margem, eles falam: por que vieste para cá? Como que dizendo, não nos avisou que vinha para cá? E Jesus responde assim: vocês só estão me procurando porque eu dei de comer a vocês. E aqui Deus vai dizer que eu alimentava vocês, vocês ficavam satisfeitos e já se esqueciam de mim. E nós vimos no vídeo de ontem que Deus vai comparar o amor do filho Israel, o amor de nós para com Deus, como o orvalho ou a neblina da manhã que logo se esvai. Não é como o amor do Senhor, que ele permanece, que Deus é fiel pela aliança, é fiel em seu amor para conosco. Ele vai dizer: não, o amor de vocês é como a névoa da manhã, como a neblina que logo passa. Por último, nesse capítulo 13, ele vem dizer: sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Então, Deus, por esse povo ser dessa forma, por esse povo se esquecer tão rápido de Deus, Deus vai fazer com que a fonte que rega Israel, a fonte que é o próprio Deus, Deus vai deixar secar. E que os tesouros que eles deixaram aqui, que sempre também nós vemos que não é para nós juntarmos tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas nós devemos juntar tesouros no céu. Aqui Deus vem dizer: olha, vocês juntaram tesouros, mas eles serão saqueados. E também fazendo referência a quando os assírios, tanto os assírios e principalmente os babilônios, invadiram Judá, eles levaram tudo para a Babilônia. Levaram os cálices de ouro, levaram os utensílios do templo, incendiaram o templo. Então, não há tesouro aqui na terra que mereça o nosso tempo, que mereça a nossa energia, que mereça todo o empenho para que nós conquistemos. Mas sim os tesouros espirituais são os que ficam, são os que permanecem, são os que agradam ao Senhor. E por isso, nenhum ladrão consegue roubar. A nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ninguém consegue tirar de nós. Agora, as coisas materiais, sim, mas o nosso empenho, as primícias do nosso dia, quando são entregues a Deus, ninguém tira.
E por último, o capítulo 14, a ideia central é as bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Oferecer o fruto dos nossos lábios para o Senhor é o louvor, é o pedido de perdão, é a declaração de arrependimento. Aqui o profeta faz esse chamado, esse alerta. Volte, ó Israel, para o Senhor, que o seu pecado foi o motivo da sua queda, não foi a ira do Senhor. Deus não enjoou de Israel para dizer, não quero mais vocês aqui, eu vou trazer outra nação. Não. Quem pecou foi Israel e por isso Israel caiu. E ele está dizendo, peça ao Senhor, perdoa os nossos pecados, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E Deus, em resposta, diz, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Quer dizer, caso haja pedido de perdão e arrependimento, Deus ele não vai se demorar em nos receber, em nos atender, em nos perdoar. Pelo contrário, ele diz aqui, olha, a ira se desviou e eu serei como o orvalho. O orvalho era aquele frescor que vinha sobre aquela terra quente do deserto. É assim Deus para conosco, para o nosso coração sedento de amor, sedento de perdão. Nós precisamos esquecer as nossas antigas práticas e voltarmos para o Senhor. Você que está distante do Senhor, volte para Ele. Leia esse capítulo 14. Deixe que esse capítulo fale ao seu coração. Deixe que o profeta Oséias fale ao seu coração e volte para o Senhor. Quem é sábio? Ele vai dizer. Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Olha só, a palavra do Senhor é como uma espada mesmo de dois gumes. Ela tanto liberta como ela aprisiona. Ela tanto faz nos levar para perto dele como faz nos desviar. Porque a prática da leitura da palavra, a prática que nos aproxima de Deus, a leitura da palavra é uma dessas práticas. Ela vai nos aproximar, vai nos tornar mais sábios, vai nos deixar com o discernimento para reconhecer que só perto de Deus nós temos vida. Mas também ela vai, se nós formos andar longe de Deus, ela vai ser um motivo de tropeço. Porque o não conhecimento, vocês viram no vídeo de ontem que Deus disse que a falta de conhecimento destruiu o meu povo? E aqui Deus diz, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Quer dizer, Deus vai nos responder e vai cuidar de nós. Porém, para isso, nós precisamos considerar estarmos próximos do Senhor, pedimos perdão pelo nosso pecado e nós teremos discernimento quando nós compreendermos que só o Senhor é o nosso Deus e só Ele é que merece toda a glória e todo o louvor. Nós sem Ele não somos nada e nada podemos fazer. Convido você, então, a ficar aqui nos próximos vídeos ou a participar das lives de segunda a sexta-feira, às 19h30, em meu perfil no Instagram. E espero que essas reflexões tenham edificado grandemente a sua vida. Um beijo e tchau!